Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Então, eu venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. Aqui está escrito que Deus finalizou a sua obra no sexto dia, que é o dia 6, e no sétimo dia ele descansou. Em 6 dias Deus fez toda a sua obra material, e Deus descansou no sétimo dia. E o sétimo dia é Cristo, que é o sétimo Espírito de Deus. Ou seja, Deus são 6 espíritos que materializava. E o sétimo espírito é Cristo, que é a palavra de Deus. Ou seja, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Toda pessoa que não aceitou os mandamentos de Deus e a sua palavra, esse não aceitou as obras de Deus. Os homens aceitaram todas as coisas materiais que Deus fez. O mundo, o prazer, todas essas coisas. Mas aqueles que não aceitaram os mandamentos de Jesus, ou seja, aqueles que não aceitaram Jesus, que é a palavra de Deus, esses morreram espiritualmente. Por quê? Porque quando você não aceita os mandamentos de Deus, automaticamente você desliga dele. E Deus é a fonte da vida. Você desligou dele e morreu. Ou seja, Deus são 6 espíritos e o sétimo espírito de Deus é a sua palavra, que é Jesus, os 10 mandamentos. É por isso que o número da besta é 666. 666 são os que rejeitaram a palavra de Deus. O falso profeta rejeitou a palavra de Deus, o anticristo rejeitou a palavra de Deus e Satanás rejeitou a palavra de Deus, que forma 666. Esse é o número da besta. Cristão é só aquele que aceitou Jesus. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar os mandamentos. Entendeu? Aceitar os mandamentos de Deus. Então, toda pessoa que não aceitou os mandamentos de Deus, ele é uma besta, porque ele vive só nas coisas materiais. É isso que fala aqui no livro de Apocalipse 13, livro de Apocalipse 13, versículo 17. Livro de Apocalipse 13, versículo 17. Está escrito assim, ó: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver ou o nome da besta ou o seu número, e o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é o 666. 666 é Satanás, irmão. Satanás, ele é um homem, ele é uma criatura. Ele também foi criado. E o número dele é o número 6. Por quê? Porque ele não aceitou os mandamentos de Deus. Esse é Satanás. E a serpente do paraíso também, que rejeitou a palavra de Deus, é outro 6. Com o anticristo que vai vir, dá 666. Então, Satanás é o número 6, porque ele rejeitou os mandamentos de Cristo. A serpente do paraíso é o número 6, porque rejeitou os mandamentos de Cristo. E o anticristo rejeitará os mandamentos de Cristo. Então, ele é outro 6. 3 vezes 6, 18, que forma os 666. Esse é o número da besta. Cristão verdadeiro é só quem aceita os mandamentos de Cristo, que são os 10 mandamentos. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Se você não obedecer os 10 mandamentos, você não é cristão. Entendeu, irmãos? Vigiai e orai. Então, irmão, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por isso que fala no Evangelho de João, capítulo 1, lá fala que ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque o verbo é a palavra de Deus. Jesus é o que Deus fala. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Então, o cristão de verdade é só quem obedece os mandamentos.